Oi, pessoal, e aí? Todo mundo bem? Todo mundo em casa? Espero que sim. Então, hoje a nossa aula vai ser de história. Muito bem. Então, para a nossa aula de hoje, nós primeiro vamos relembrar um assunto sobre os espaços públicos e espaços privados. Quais são os espaços públicos e os espaços privados? Bom, a gente sabe que os espaços públicos são aqueles que todo mundo tem acesso, qualquer pessoa pode entrar. Por exemplo, as praças, as ruas, os parques. Aí nós temos também os espaços privados. Os espaços privados são aqueles que têm um dono, ou seja, você precisa de autorização para entrar. A casa de alguém, um prédio. E aí nós temos também os espaços privados, mas que também servem de lazer, que eles têm um dono, mas as pessoas podem entrar. Como por exemplo, um shopping, como por exemplo, um cinema, como por exemplo, um mercado, as lojas. Eles são espaços privados porque tem um dono, mas eles são de uso coletivo, ou seja, todo mundo pode entrar, todo mundo pode usar, certo? Entenderam? Lembraram? A gente já tinha comentado sobre esse assunto lá na nossa aula. Então agora nós vamos abrir o nosso livro de atividades lá na página 76. E lá na página 76, a gente tem ali, ó, a praça pública em uma cidade brasileira, a prefeitura do município de Gramado, lá no Rio Grande do Sul, e a Biblioteca Pública Benedito Leite, em São Luís, no Maranhão. Aí, virando lá na página 77, nós temos o Museu Nacional Honestino Guimarães, em Brasília, uma residência e um apartamento residencial. Na letra A, diz o seguinte: de acordo com os números identificados nas imagens, identifique os espaços urbanos. Ou seja, por exemplo, a gente tem ali, ó, praça pública. A praça pública é lá o número 1. Então, do ladinho de praça pública, vamos colocar o número 1. Biblioteca pública. Qual o número da biblioteca pública? Vai procurar lá na página 76 e 77 para colocar o número da biblioteca pública. Residência. Procura lá o número da fotinho da residência. Apartamentos residenciais. Museu. Prefeitura. Então, nos quadradinhos aqui, ó, pessoal, vocês vão colocar os números, ó, das imagens. Muito bem. E após, ao lado, vocês vão colocar ali, ó, se é um espaço público ou privado. A praça pública, o nome já diz, é um espaço público. Biblioteca pública, o nome também já diz, é um espaço público. Residência, a casa é um espaço, vamos lá? Privado. Apartamentos residenciais, ou seja, apartamentos que as pessoas moram, também é um espaço privado. O museu é o caso que a gente viu ali, ó. Ele tem um dono, mas ele é um espaço público, porque qualquer pessoa pode entrar no museu. E a prefeitura também tem um dono, mas também é um espaço público onde as pessoas entram para resolver vários problemas, né? Muito bem. Aí, virando a nossa página, nós temos lá o número 3. Observe esta imagem e a localização de Roma. Ali nós temos a imagem do Coliseu. O Coliseu foi construído há muito tempo. Nesse lugar, as pessoas se reuniam para assistir a grandes espetáculos. Atualmente, muitos turistas visitam as ruínas do Coliseu para conhecer um pouco mais a respeito da história de Roma. E aqui ao lado nós temos, ó, o mapa ali, ó, da Europa, da Península Itálica. E na letra A diz o seguinte: a respeito das cidades e de seus espaços, marque um X nas alternativas verdadeiras. Então a gente vai marcar um X somente nas alternativas corretas, certas, verdadeiras.
Então, a primeira alternativa. Em muitas cidades, existem construções e monumentos preservados que contam a história dessas localidades. Lembra que a gente viu lá na outra aula de história sobre os patrimônios, que os patrimônios, né, são construções e monumentos que contam as histórias das cidades? Então, isso daqui é verdadeiro ou falso? Segunda opção. Nas cidades da atualidade, não existem mais as construções e monumentos que contavam as histórias desse lugar. Então, nas cidades de hoje, não existem mais monumentos históricos que contam a história da cidade. Terceira opção. Os monumentos e as construções históricas de uma cidade também podem ser considerados patrimônios. Certo ou não? Os monumentos e as construções de uma cidade também podem ser considerados patrimônios? Aí você vai marcar se está certo ou não. Letra B. Desenhe um monumento ou um importante espaço para a história da cidade onde você mora. Depois complete as informações solicitadas. Então lembram também lá que na nossa aula de história, a prof contou a história de 2 monumentos aqui de Paranaguá? A prof contou a história da estação de trem e a história da fontinha. Mas aqui em Paranaguá a gente tem vários outros monumentos. Então você vai escolher um deles e vai, desenhar aqui. Aí depois que você desenhar, você vai colocar aqui, algumas anotações sobre esse espaço, como por exemplo, o título, né, o nome desse espaço, a data que esse espaço foi construído e o bairro onde ele fica localizado. Então você vai preencher ali depois de desenhar. Número 4. Marque X nas alternativas que indicam maneiras da gente preservar as histórias da nossa cidade. Então, como é que a gente pode preservar as histórias da nossa cidade? Respeitando as construções do passado, construindo mais prédios, preservando os monumentos do passado. Vai marcar um X somente nas alternativas corretas. Vamos lá? Próxima página. Número 5. Utilize recortes de jornais e revistas e faça uma colagem para representar a cidade onde você mora conforme o indicado. Então, você vai pegar revistas, jornais e vai recortar, né, várias coisas para você montar aqui, sobre a nossa cidade. Como são as moradias? Você vai representar aqui com colagens as moradias da nossa cidade. Atividades de lazer. O que a gente tem de lazer aqui em Paranaguá? Nós temos o aeroparque, os parquinhos que tem em alguns bairros. Então, você vai recortar colagens que representem esses espaços de lazer. E o trabalho? Aqui em Paranaguá, nós temos várias formas de trabalho. Nós temos os comércios, nós temos o porto, enfim, várias atividades de trabalho. Então, também com colagens que vocês vão tirar de revistas e jornais, vocês vão representar aqui. Então, vão representar sobre as moradias da nossa cidade, sobre as atividades de lazer e sobre o trabalho. Muito fácil, né, pessoal? Então, hoje a nossa aula de história é mais curtinha, mas eu espero que vocês tenham gostado, que consigam fazer todas as atividades. Qualquer dúvida, a prof tá aqui para ajudar no que for necessário, tá bom? Então, grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula!